Richard Baxter. Uma caneta na mão de Deus, 1615 a 1691. Em 1640, o povo de Kidderminster estava farto de seu ministro que passava mais tempo bêbado em uma casa de cerveja do que na igreja. Ele recebia seu salário, mas pregava apenas alguns sermões de má qualidade por ano e contratava um assistente para fazer o resto do trabalho. Mas esse homem também era um bêbado preguiçoso. A congregação não podia demiti-lo, pois somente o bispo podia remover um ministro de seu cargo. Quando o parlamento, de maioria puritana, assumiu o controle da reforma da Igreja da Inglaterra, apesar das objeções do rei Carlos V, o povo de Kidderminster finalmente recebeu permissão para chamar um novo pregador. Um ministro jovem, alto e magro chamado Richard Baxter assumiu o cargo. Baxter amava Jesus Cristo e queria que o povo de Kidderminster, na Inglaterra, também o amasse. O prédio da igreja era grande, mas os cultos eram pouco frequentados. Alguns habitantes da cidade tinham uma fé viva em Cristo, mas a maioria não tinha interesse espiritual. Eles não liam as Escrituras nem nenhum livro bom, disse Baxter. Poucos deles sabiam ler ou tinham uma Bíblia. Eles nunca oravam em suas famílias. Podiam ser divididos em dois grupos, os que viviam tranquilamente e faziam seu trabalho, e os demais eram bêbados. Muitos dos habitantes da cidade não entenderam a pregação de Baxter e não gostaram de suas opiniões puritanas e desprezaram seu apelo por uma vida santa. Pouco tempo depois de sua chegada a Kidderminster, estourou uma guerra civil entre o rei Carlos V e o parlamento. Aqueles que não gostavam do ministério de Baxter o chamavam de inimigo do rei. Um dia, um oficial viu Baxter na rua e gritou: "Lá vai um traidor!" Os amigos de Richard Baxter pediram que ele deixasse a cidade por um tempo para sua própria segurança. Assim, Baxter viajou por vários meses com o exército parlamentar, pregando para as tropas até ficar tão doente que teve de se retirar. Quando o parlamento derrotou o rei Charles e o líder puritano Oliver Cromwell governou o país como Lorde Protetor, Baxter retornou a Kidderminster. Feliz por estar de volta, Baxter deu tudo de si para ganhar as pessoas da cidade para Cristo. Ele se esforçou para pregar as boas novas de Jesus Cristo da forma mais simples e sincera que pôde. "Eu prego", disse Baxter, "como um homem moribundo para homens moribundos." Ele visitava os habitantes da cidade casa por casa, incentivando-os a seguir a Cristo, respondendo às perguntas sobre seus sermões e orando por suas necessidades. Muitos se aglomeravam em sua casa nas noites de quinta-feira para ouvir a palavra de Deus, cantar e orar. Como Kidderminster não tinha médico, Baxter lia livros sobre medicina. Ele tratava os doentes e distribuía remédios sem cobrar um centavo de ninguém. Na época, Baxter não era casado e considerava as pessoas como seus próprios filhos. Ele usava seu dinheiro para ajudá-las. Com seu pequeno salário e o dinheiro que ganhava com a venda dos livros que escrevia, Baxter doava generosamente aos pobres. Se uma família pobre não tinha Bíblia, ele comprava uma para ela. Ele enviava os alunos mais brilhantes e esforçados da escola de Kidderminster para a faculdade, onde ele e alguns de seus amigos pagavam as mensalidades. Logo as pessoas encheram a grande igreja até transbordar. Os oficiais da igreja construíram 5 galerias de madeira para comportar as multidões que vinham adorar e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas depositaram sua confiança em Cristo e vidas foram transformadas. Uma vez por semana, os jovens se reuniam em um grande grupo para uma reunião de oração de 3 horas. Grupos de famílias de toda a cidade se reuniam nas noites de sábado para conversar sobre os sermões, ler a Bíblia e orar pela bênção de Deus no próximo dia do Senhor. "Quando cheguei", escreveu Baxter, "apenas uma família em cada 100 adorava a Deus suas casas. Muitas estavam bêbadas e desordenadas nas ruas no dia do Senhor. Mais tarde, você poderia ouvir 100 famílias cantando salmos e repetindo sermões ao passar por suas casas." A notícia do despertar da fé em Kidderminster se espalhou por toda a Inglaterra. Quando Baxter pregava em outras cidades, os pobres e oprimidos lotavam as igrejas e se aglomeravam ao redor das portas e janelas abertas para ouvi-lo. "Louvo meu querido Redentor", escreveu Baxter, "que abençoou meu trabalho com um sucesso tão encorajador. Oh, o que sou eu, um verme inútil, para que Deus me encoraje tão abundantemente quando ministros piedosos trabalharam 50 anos em um lugar e mal viram 1 ou 2 pessoas convertidas." Baxter realizou seus muitos trabalhos enquanto lutava contra uma doença grave.
Quase toda a sua vida ele sofreu de problemas intestinais, dores fortes e tuberculose. Certa vez, após 3 meses de dores lancinantes na cabeça e no corpo, Baxter escreveu: Deus aumentou tanto o meu sofrimento que tive motivos para pensar que meu tempo na terra não seria longo. Se minha carne e meu coração falharem, Deus é a rocha do meu coração e minha porção para sempre. Ao longo de seus 50 anos de ministério, Baxter escreveu livros, quase 150 livros, mais do que qualquer outro escritor puritano de sua época. Ele escreveu obras técnicas sobre teologia para acadêmicos e livros devocionais para todos os crentes. Seu livro, The Reformed Pastor, O Pastor Reformado, é um guia clássico para ministros sobre como cuidar do rebanho de Cristo. Sua obra mais amada é The Saints' Everlasting Rest, O Descanso Eterno do Santo, um livro sobre o céu. Ele o escreveu enquanto estava em meio a uma grave doença que quase lhe tirou a vida. Ele queria ajudar os cristãos a se prepararem para a vida eterna, direcionando seus pensamentos para o céu. As glórias de Jesus Cristo e a vida no céu tornaram-se os grandes temas de seus escritos e pregações. Deus usou The Saints' Everlasting Rest, o descanso eterno do santo, para levar inúmeras pessoas à fé em Cristo. Um ministro puritano que se converteu depois de ler o livro escreveu: é um livro que raramente pode ser supervalorizado e pelo qual tenho motivos para sempre bendizer a Deus. Embora Richard Baxter tenha se livrado da perseguição durante os anos em que Cromwell governou, ele apoiou a restauração da monarquia. Em 1660, quando o rei Carlos Cordes foi coroado em Londres, o rei fez promessas aos ministros cristãos da Inglaterra de que as escrituras guiariam seu reinado. Mas como seu pai antes dele, ele queria controlar a igreja na Grã-Bretanha. No início, Carlos Goose não tinha força política para impor sua vontade. Ele tentou ganhar o favor de ministros influentes. Carlos se ofereceu para nomear Baxter como bispo de Hereford, mas Baxter, temendo que fosse obrigado a comprometer seus princípios, recusou. Depois de 2 anos, quando Carlos já havia consolidado seu poder, seu governo aprovou o ato de uniformidade. Ele exigia que todos os ministros fizessem um juramento concordando com tudo o que estava contido no livro de oração comum e prometendo nunca tentar reformar a igreja. Baxter e mais de 2.000 outros ministros da igreja da Inglaterra se recusaram a fazer esse juramento antibíblico. Eles foram taxados de não conformistas e expulsos de suas igrejas, perdendo seu sustento e suas casas. O governo os proibiu de pregar, sob pena de multa ou prisão. Ficamos sentados em um silêncio inútil, ou na prisão, escreveu Baxter, e somos considerados como a escória da terra. Ele acabou se mudando para Londres para escrever livros e pregar ocasionalmente em capelas. Mas as autoridades se recusaram a deixar Baxter em paz. Os líderes da igreja colocavam espiões na plateia sempre que Baxter falava. Dificilmente eu pregava um sermão, escreveu Baxter, ou fazia uma oração a Deus sem que alguém fosse tentado a me acusar de algum crime hediondo. Durante 25 anos, Baxter enfrentou perseguições e multas. Várias vezes ele foi preso, às vezes por alguns dias, às vezes por muitos meses. Certa vez, depois de pregar um sermão em uma capela, ele voltou para casa e foi direto para a cama, sentindo fortes dores. Logo, policiais entraram em sua casa com um mandado de prisão e confisco de seus bens. Eles levaram Baxter para a cadeia. Pegaram meus livros e meus bens, registrou Baxter, até mesmo a cama em que me deitei doente, e venderam tudo. Em seguida acrescentou: oh, quão pouco nossos inimigos irados podem fazer contra nós, em comparação com o que nosso pecado e a justiça de Deus podem fazer. Em 1685, durante o curto e desastroso reinado do rei Jaime Cus, a perseguição aos não-conformistas se intensificou. Agentes do rei prenderam Richard Baxter, de 70 anos de idade, e o levaram ao Westminster Hall, em Londres, para se apresentar no banco dos réus perante o presidente do tribunal. Baxter foi acusado de sedição por criticar o governo dos bispos em seus livros. Ele negou as acusações, mas quando pediu tempo para defender seus escritos, o presidente da Suprema Corte disse: não lhe darei nem mais 1 minuto para salvar sua vida. Ele é um dos maiores patifes e patifes do reino. À medida que o julgamento avançava, o presidente da Suprema Corte impediu Baxter de falar em sua própria defesa. Ele envenenou o mundo com sua doutrina de Kidderminster, o vilão hipócrita, declarou o juiz. Seu advogado alegou ao juiz que Baxter era leal ao rei e à nação. Peço a Vossa Senhoria que me permita falar em nome de meu cliente.
É bem conhecido por todos os homens inteligentes desta nação que o Sr. Baxter apoiou a restauração do rei Carlos II. O rei Carlos o teria nomeado bispo se ele tivesse se conformado com o ato de uniformidade. Sim, disse o juiz, sabemos disso, mas o que afligiu o velho cabeça dura, o vilão ingrato, para que ele não se conformasse? O juiz ficou com o rosto vermelho e gritou: ele é um cão convencido, teimoso e fanático. Enforquem-no, ele merece ser chicoteado por toda a cidade. Quando Baxter tentou falar novamente, o juiz gritou: Richard, você acha que vamos ouvi-lo envenenar o tribunal? Richard, seu velho patife, você escreveu livros suficientes para carregar uma carroça e todos eles estão cheios de sedição e traição. Meu senhor, respondeu Baxter, acho que posso responder com clareza a tudo o que me foi pedido, e o farei de forma breve. Mas o juiz não permitiu que ele falasse. O presidente do tribunal resumiu o caso para o júri. É notório que houve um plano para arruinar o rei e a nação, disse ele. Depois, apontando para Baxter, acrescentou: e essa pessoa tem sido o principal incendiário. Ele disse ao júri que não havia dúvida de que os escritos de Baxter estavam cheios de traição e, portanto, eles deveriam considerá-lo culpado. O júri se reuniu por alguns minutos e imediatamente o declarou culpado. O tribunal ordenou que Baxter pagasse uma multa enorme e o condenou à prisão até que pagasse integralmente ou morresse. O presidente do tribunal queria que Baxter fosse chicoteado publicamente pelas ruas de Londres, mas outros intervieram e impediram que isso acontecesse. Os guardas lançaram Richard Baxter na prisão. Muitos amigos e colegas ministros o visitaram. Todos os que vieram relataram que ele estava de bom humor, cheio da alegria do Senhor. Prepare-se para as provações, ele lhes disse, e a melhor preparação para elas é uma vida de fé e abnegação. Depois de quase 2 anos, o governo comutou a sentença de Baxter e o libertou da prisão. Embora seu corpo estivesse enfraquecido e ele não tivesse forças para sair e pregar, ele abriu sua casa para todos que quisessem vir. De manhã e à noite, ele lia a Bíblia e pregava para eles. E continuou a escrever livros. Em sua idade avançada, Baxter expressou arrependimento pela ênfase que deu a certos aspectos da vida cristã quando jovem. Em minha juventude, disse ele, minha principal preocupação eram minhas falhas reais. Mas agora estou muito mais preocupado com minha falta de um amor maior a Deus e com o fato de não pensar o suficiente sobre a vida que virá com Deus no céu e ansiar por ela. Quando era um jovem ministro, Baxter não achava que os sermões sobre os atributos de Deus ou as alegrias do céu fossem tão importantes quanto outras coisas. Agora, escreveu Baxter, eu preferiria ler, ouvir e meditar sobre Deus no céu do que sobre qualquer outro assunto. Ele disse àqueles que o visitavam quando se aproximava da morte: lembrem-se da brevidade do tempo, da grandeza de Deus e das riquezas da graça de Cristo. Ele aconselhou as pessoas a meditarem sobre o céu, especialmente a descrição do céu encontrada em Hebreus capítulo 12. Essa escritura, disse Baxter, merecia 1001 pensamentos. Em seus últimos dias, um amigo tentou confortá-lo, dizendo: lembre-se de quantos foram abençoados por sua pregação e seus escritos. Eu era apenas uma caneta nas mãos de Deus, respondeu Baxter. E que louvor é devido a uma caneta?